e é do Alt. Ao mesmo tempo o fantasma se dirigiu para mim, atravessando aparentemente o leito, e me tocou a mão, como em sinal de adeus. Esse contacto eu senti qual ligeiro choque elétrico. O seguir, o Alt sorriu uma última vez para Horácio e nos desapareceu das vistas. Deu-se isto a 6 de setembro, 2 horas antes que o enfermo expirasse, horas que lhe transcorreram, na sua maior parte, em coma, enquanto a paralisia lhe tirava o uso da língua, mesmo nos intervalos de vigília. O olhar, todavia, se lhe mantinha cheio de silenciosas mensagens, compreendendo-se que ele percebia outras manifestações que não vimos. Assinado, Coronel Cosgrave. Neste interessante episódio de visão coletiva junto a um leito de morte, ressaltam indícios sugestivos em favor da objetividade do fantasma que apareceu, antes de tudo, pelas modalidades com que se foi produzindo, as quais começaram sob a forma de uma nuvenzinha luminosa que se alongou, condensou e aumentou de volume, até assumir as proporções e a semelhança do defunto poeta Walt Whitman, íntimo amigo do outro poeta moribundo. É sabido que tais modalidades de manifestações, ordinariamente, são as com que se deparam nos processos das materializações experimentais de fantasmas, quer quando se realizam de forma concreta, quer quando tomam forma imponderável. No nosso caso tratar-se-ia de um fantasma fluídico imponderável, tanto que capaz de passar através de um leito. Em segundo lugar, a presumível objetividade da aparição se colige de outra circunstância, a de o fantasma aproximar-se do percipiente e lhe tocar numa das mãos em sinal de saudação, contacto que aquele sentiu sob a forma de ligeiro choque elétrico. Não há negar que as duas mencionadas circunstâncias, conquanto não se possam considerar resolutivas no sentido da objetividade do fantasma, resultam suficientes para autorizar a conclusão de que as maiores probabilidades são a favor desta última explicação, que corroboraria fortemente a interpretação espírita dos fatos, interpretação que, ao demais, seria legítima, mesmo que se tratasse de um fantasma puramente telepático, transmitido pelo pensamento consciente do defunto ao seu amigo moribundo. Acrescentarei que o modo pelo qual se iniciou o fenômeno da aparição, ou seja, sob as modalidades peculiares aos fenômenos de materialização incipiente, não teria sido empregado, na hipótese anímica de uma presumível transmissão, ao percipiente, de um fantasma alucinatório que se houvesse originado da mentalidade do moribundo, hipótese esta última que insisto em discutir, embora os mais autorizados professores de patologia mental já a tenham declarado inaplicável às manifestações supranormais observadas coletivamente. Reservou-me, nada obstante, para lhe aplicar o derradeiro golpe nos comentários sobre o caso seguinte. Este outro, do mesmo gênero, foi publicado no Lid, 1907, pág. 494. O Dr. W. T. O'Hara, médico dos transatlânticos da Whit Star Line, narrou que numa das suas viagens na linha de Yokohama, fora entregue aos cuidados do capitão uma menina de 10 anos, que ficara órfã e que regressava ao Japão, onde a esperavam alguns parentes. Era tão graciosa, tão boa, tão inteligente, que logo conquistou os corações de todos os membros da equipagem, mas principalmente dos oficiais de bordo, inclusive o doutor que refere o fato. Quando o transatlântico chegou ao mar da China, a menina adoeceu gravemente de febre tropical e, apesar de todos os cuidados que lhe eram prodigalizados, foi piorando e todos perceberam que o desenlace seria fatal. Nesse ponto, informa o doutor que, estando à cabeceira da menina, começou a experimentar a sensação inexplicável de uma presença no camarote, embora nada visse ao seu derredor. Cada vez mais fraco se tornava o pulso da menina e o doutor observava minuciosamente as mudanças que se lhe operavam na expressão do rosto, quando de súbito o camarote começou a iluminar-se de maneira misteriosa, se bem ainda viesse longe a alvorada. Em breve aquela luminosidade se tornou brilhante, como a aurora quando o sol está prestes a romper. Em seguida pareceu condensar-se numa radiosidade palpitante, com ondulações azuis, brancas, douradas, que se concentravam em torno da cabeça da pequenina enferma. Durou isso algum tempo, depois, tudo se dissipou, voltando à sua primitiva semi-obscuridade o camarote, onde uma lâmpada fraca e velada era a única fonte luminosa. Durante a produção do fenômeno, a doentinha olhara para o doutor com ar de quem desejava pedir-lhe explicações, tanto que murmurara, olhe, olhe, como é belo. E, dizendo isso, os dedos de sua mão apertaram convulsivamente a mão do médico, cuja narrativa prossegue assim: de repente, ela dirigiu para o alto olhar. Também eu olhei na mesma direção e vi, rente ao forro, por cima da sua cabecinha,
formar-se um globo luminoso, de contornos imprecisos, resplandecente como um fanal envolto em densa névoa. Aumentou lentamente, conforme se dera com o outro fenômeno luminoso, e se tornou, por fim, uma esfera brilhante, de luz branco-azulada, em que a vida parecia palpitar. Apresentava certa semelhança com os fogos de Santelmo que aparecem nos topos da mastreação, durante as tempestades saturadas de eletricidade. Também dessa vez a menina me olhara, murmurando: olhe. Olhe. Lentamente, tão lentamente que por algum tempo contemplei aquele globo luminoso desceu sobre a menina e lhe circunvolveu a cabeça, imprimindo-lhe ao semblante suave de criança sofredora uma glória de radiosidade espiritual literalmente angélica. Jamais eu tivera ensejo de assistir a uma visão de semelhante beleza e jamais a outra assistirei no futuro. Enquanto o globo luminoso girava e brilhava em torno da cabeça da moribunda, senti que sua mão apertava a minha, ao mesmo tempo em que ligeiro frêmito lhe perpassava o corpo. Ela fez um débil esforço para erguer a cabeça, exclamando com voz apagada e destacando as palavras: "Oh! Mamãe, mamãe! Sim, sim, vejo a estrada radiosa. Como é bela! Como tudo resplandece!" A voz se lhe extinguiu num fraquíssimo sussurro incompreensível. Do mesmo passo que o globo se elevava de um salto, atingia o teto e desaparecia. A cabeleira anelada da menina recaiu sobre os travesseiros. Percebi-lhe no corpo ligeira contração dos músculos, os dedos se lhe relaxaram, o pulso se tornou imperceptível, dos lábios se lhe escapou ligeiro suspiro, enquanto o seu rosto de anjo se fazia branco, branco como o linho. Ajoelhei-me, deixando correr as lágrimas que se me estrangulavam na garganta. Achava-me ali a sós com a minha morta. Cruzei-lhe sobre o peito as mãozinhas e maquinalmente consultei o relógio. Eram 2h30 da madrugada. Estando eu ainda ajoelhado, a porta do camarote abriu-se e entraram o capitão e, em seguida, o primeiro e o segundo oficiais e mais 2 oficiais substitutos. O capitão aproximou-se do leito, pôs a mão na fronte da morta e, voltando para mim, disse: "Já o esperava." E acrescentou: "Doutor, não acredito absolutamente em fantasmas, nem nos espíritos, ou coisas semelhantes, e acho que entre nós não há quem acredite. Isto, porém, não obsta a que eu e estes 4 oficiais declaremos ter assistido, neste instante mesmo, alguma coisa de extraordinário, e essa alguma coisa era tão distinta e real, que exclui qualquer possibilidade de ilusão. Vimos um globo de luz azulada, que parecia um fogo de Santelmo em tempestade. Apareceu por sobre as nossas cabeças, no pequeno salão de fumar, e, estando nós a olhá-lo, atravessou o salão, dirigindo-se para a porta. Aí, parou um instante, depois, encaminhou-se para a porta deste camarote, onde desapareceu. Ouvindo isso, disse eu aos meus companheiros: "Rapazes, a nossa angélica criança acaba de morrer, neste momento." No comovente episódio que se acaba de ler, a particularidade teoricamente mais sugestiva está no fato de o globo luminoso ser visto pelo capitão e pelos oficiais de bordo, além de mostrar o mesmo globo que o doutor e a menina moribunda viram, ser guiado por uma intencionalidade bem definida, pois que se dirigiu do salão dos oficiais para a porta do beliche onde, naquele momento, expirava a menina confiada aos cuidados do capitão, fazendo-se assim mensageiro de sua morte. Nenhuma dúvida, portanto, acerca da gênese transcendental da manifestação. Mas, que representava aquele globo luminoso? Note-se que na coletânea dos casos mediúnicos, não são raros os em que, tanto os espíritos dos defuntos, como os espíritos dos moribundos aparecem aos percipientes sob a forma de globos luminosos, e já numa de minhas monografias citei bom número de casos dessa natureza. Dentre eles destaca-se o episódio de uma mãe que, no momento mesmo em que o filho expirava, viu escapar-se-lhe da cabeça um globo luminoso que se elevou rapidamente e desapareceu no teto do aposento. Lembro também que o Dr. Baraduc conseguiu fotografar esse globo luminoso ao morrer sua própria esposa. Deve-se, portanto, deduzir que no caso em apreço o globo de luz azulada, guiado por uma vontade definida e vista coletivamente por 6 pessoas, representava, a seu turno, uma das formas em que se manifestam os espíritos dos defuntos e sob a qual se manifestou aos oficiais de bordo a mãe defunta da menina que se extinguia, ao mesmo tempo em que se manifestava esta última em forma humana, com o intuito de dar-se a conhecer. Assinalarei ainda a frase do relator ao dizer que, quando a menina entrou em agonia, ele experimentou a inexplicável sensação de uma presença, no beliche, conquanto nada visse em torno de si.
Essa misteriosa sensação de uma presença é muito comum nos casos de telepatia no momento da morte, nos das manifestações de defuntos e nos dos fantasmas que se apresentam em casas ou localidades assombradas e concorre eficazmente para demonstrar a natureza objetiva do fantasma que se manifesta, subentendendo uma ação telepática sobre o percipiente, da parte do mesmo fantasma. Note-se também que são frequentes os casos em que o percipiente, absorto numa leitura ou noutro qualquer lugar, não daria pelo fantasma, se este não o levasse telepaticamente a voltar-se para o lado em que se produzia a manifestação. Esta última circunstância do fantasma não ser visível senão no ponto para o qual o percipiente é levado a olhar, por influência do mesmo fantasma se transforma em ótima prova a favor da objetividade dos fantasmas que assim se comportam. De outro ponto de vista, assinalo que no caso ora considerado foram 6 as pessoas que, com o agonizante, observaram coletivamente uma ou outra fase das manifestações supranormais que se produziram, sendo que 4 dentre elas, que não se achavam no lugar onde o falecimento ocorria, o que viram foi um fenômeno dirigido por uma vontade ostensiva. Ora, em tais condições, ocioso se torna discutir a hipótese alucinatória. Isto posto, chegou o momento de declarar que, conquanto nas páginas precedentes apenas por não querer ficar-se sem resposta às objeções dos opositores eu tenha continuado a discutir sobre a hipótese alucinatória, mesmo depois de haver informado que os professores Richet e Morcelli eram concordes em considerá-la inaplicável às manifestações supranormais subconscientes, coletivamente observadas, convém insistir no fato de que, em semelhantes circunstâncias, essa hipótese é literalmente gratuita e arbitrária, uma vez que não se conhecem exemplos de verdadeiras e legítimas alucinações coletivas que tenham por origem uma influência contagiosa de transmissão telepática do pensamento. Nos tratados de psicopatia encontram-se exemplos de alucinações coletivas, mas unicamente em coletividades fanatizadas por contágio místico, o que exclusivamente se dá por sugestão verbal e nunca por transmissão telepática do pensamento, o que equivale a dizer que entre as duas ordens de fenômenos um abismo se interpõe. Portanto, inexplicável que os opositores persistam em valer-se de tão arbitrária extensão da hipótese alucinatória e que entre os que desse recurso se tem valido figurem nomes de eminentes pesquisadores, quais Podmore, Marcel Mangin, Eric Dingual e o famigerado professor Jastrow. No rol deles, porém, não se conta o professor Richet que, no seu tratado de metapsíquica, repetidas vezes explana o tema das percepções coletivas de fantasmas, excluindo categoricamente a interpretação alucinatória dessas percepções. Assim, por exemplo, a página 321, observa, há munições sem dúvida objetivas, as percebidas coletivamente. Em tais circunstâncias, bem difícil é, para não dizer impossível, que não se haja exteriorizado qualquer coisa de objetivo, análoga aos fenômenos ordinários, que nos impressionam os sentidos normais. Adiante, Pag. 438, quando duas pessoas normais e de raciocínio perfeito descrevem o mesmo fantasma, impressionando-se simultaneamente e permutando simultaneamente suas impressões, as mais das vezes no momento mesmo em que a aparição se apresenta, fora absurdo presumir uma dupla alucinação idêntica, inteiramente subjetiva. E, de maneira ainda mais explícita, apague. 752. Se se tratasse de um único caso do gênero, ou de um único percipiente, poder-se-ia acreditar numa alucinação, ou numa ilusão, mas, em realidade, semelhante explicação seria nimiamente infantil. Falam de alucinação para, com um vocábulo bastante cômodo, se desembaraçarem de um fato incomum, que perturba a nossa quietude científica. Semelhante modo de proceder, no entanto, é, em verdade, por demais simplista. Chegam até a falar de alucinações coletivas, mas não existem alucinações coletivas, os alienistas desconhecem tal fenômeno. Lembrarei, finalmente, que há um grupo de episódios análogos, em que é de ordem sucessiva a percepção do fantasma, o que quer dizer que um mesmo fantasma é percebido na mesma localidade por diversas pessoas, em épocas diferentes, ignorando cada pessoa o que as outras observaram. Casos são estes que infligem última e definitiva derrota aos propugnadores da hipótese alucinatória estendida aos casos de percepção coletiva de fantasmas. Antes de passarmos a citar exemplos concernentes à categoria que, do nosso ponto de vista, é a mais importante, a das aparições de defuntos algum tempo depois de serem tais, julgo necessário referir-me a alguns fenômenos de outra natureza, tratados por mim numa monografia especial,
os quais, se bem não ofereçam provas da presença de defuntos identificáveis, se produzem sob modalidades tais, que logicamente absurdo se torna atribuírem-se os fatos a façanhas de personificações sonambúlicas, combinadas com os poderes da subconsciência. O primeiro exemplo que apresento pertence à coleção dos casos de telecinesia a grande distância. Tiro dos Proceedings of TSPR, Vol. 8, Pag. 218. Relatou a senhora Ana Davis, conhecida pessoalmente por F.W. Mieres, que escreveu a narrativa do caso, conforme lhe foi verbalmente contado por ela, que subscreveu o relato. Uma noite fui procurada por uma certa senhora Brown, nossa vizinha, que me deu uma caria proveniente da Índia e endereçada à senhora J.W., pedindo-me que lhe fizesse chegar por intermédio de meu irmão, que costumava encontrar-se com o irmão daquela senhora. Ao que parece, houvera demora e, talvez, descuido da senhora Brown em não encaminhar ao seu destino a carta. Tomei-a, prometendo entregá-la imediatamente a meu irmão. Era uma carta suja, de formato normal, com sobrescrito evidentemente traçado por pessoa inábil. Pula sobre a lareira da antessala e me sentei pouco distante, à espera de meu irmão. É bem de ver-se que semelhante carta não me podia interessar de maneira alguma. Decorridos poucos minutos, comecei a perceber certo batido característico sobre a coberta da lareira, o que me fez vir à mente que talvez alguém houvesse trazido para baixo um velho relógio existente no quarto de minha mãe. Levantei-me para certificar-me e verifiquei que ali não havia relógio nenhum, nem tampouco em qualquer lugar do aposento. Aquele batido, tão claro e vibrante, parecia vir do interior da carta. Fortemente surpreendida, tirei-a dali e coloquei em cima da mesa de centro, depois sobre outros móveis. Mas, onde quer que eu a pusesse, o batido persistia, provindo, invariavelmente, do lugar em que de cada vez a colocava. Passou-se, assim, cerca de uma hora, ao cabo da qual, não me sentindo disposta a suportar por mais tempo tão espantoso mistério, passei para a sala contígua, a esperar meu irmão. Quando ele afinal chegou, levei-o à antessala e apenas lhe perguntei se percebia qualquer coisa. Ao que, sem hesitar, respondeu: ouço o bater de um relógio de bolso, ou de um despertador. Como já eu disse, não havia na sala relógio de espécie alguma. Ele, então, guiado pelo som, se aproximou do lugar onde estava a carta e exclamou: ora esta. O batido vem desta carta. Pusemo-nos ambos a escutar. Em seguida, tomamos da carta e a levamos de um lugar para outro, até que nos persuadimos, de modo absoluto, de que o batido provinha dela, embora o envelope só contivesse uma simples folha de papel. Era singular a impressão que nos produzia aquele batido, soava para nós como um apelo urgente à nossa atenção. Não me recordo se meu irmão expediu a carta à senhora J.W. naquela mesma noite, a hora já ia adiantada, ou na manhã seguinte. O fato é que ela participava a destinatária à morte de seu marido, devido a um ataque de insolação, e fora escrita por um empregado seu, ou por seu companheiro de viagem. É fora de dúvida que aquele batido inexplicável teve por fim compelir-nos a expedir a carta com mais pressa do que é usual. O irmão da senhora Davis confirmou essa narração nos termos seguintes. Quando entrei, achei a carta sobre a lareira. Assim eu, como minha irmã, percebemos claramente um batido semelhante em tudo ao de um relógio. Permanecemos longo tempo a escutá-lo. Produzia-se tão próximo da carta, que parecia provir do seu interior. Nada nos foi dado descobrir que pudesse, de qualquer maneira, desvendar o inexplicável mistério. Ilha Davis. Este episódio pertence a um grupo de casos em que fenômenos do mesmo gênero ocorrem no momento preciso do recebimento de uma carta em que se participa ao destinatário a morte de um parente, fenômenos que, as mais das vezes, se dão sob a forma de uma série de pancadas, ou da queda de quadros, ou do retinir de campainhas ao longe, ou do despedaçamento de espelhos. Mieres faz ressaltar a importância de tais fenômenos, do ponto de vista da possibilidade de os defuntos terem, às vezes, conhecimento de sucessos terrenos que lhes dizem respeito. É, com efeito, manifesto que, chegando-se a demonstrar que as coincidências dessa natureza se repetem com relativa frequência, já elas não se podem explicar por meio de hipóteses exclusivamente anímicas, tendo-se em conta que, nos casos do gênero, a hipótese telepática fica fora de questão, pela circunstância de elas se darem quando já passados vários dias depois de ocorrida a morte. Daí se segue que, no caso em apreço, eliminada a telepatia, não se sabe a que outra hipótese recorrer,
para explicar o misterioso batido que se fazia ouvir próximo a uma carta em que havia a participação de um caso de morte, carta que, com efeito, não interessava aos percipientes, que, entretanto, tiveram a impressão de que aquela manifestação singular significava ser urgente a sua expedição à destinatária, em vez de continuar esquecida, como estivera durante algum tempo, em casa de outrem. Frisado este ponto, repito quanto hei dito precedentemente, isto é, que, se bem do caso citado não ressaltem provas da presença de defuntos identificáveis, ele, contudo, se produziu sob modalidades bastante eloquentes, no sentido da presença de uma intencionalidade dirigente do fenômeno, de modo a se tornar logicamente absurdo pretender-se explicar o fato com as hipóteses de que dispõem os animistas totalitários. Efetivamente, com que hipótese o explicariam? É evidente que se trata de um fenômeno auditivo objetivo, mas, por que se produziu? Mesmo quando se presumisse que a energia indispensável a tal efeito provinha da percipiente, por possuir estas qualidades mediúnicas necessárias, porque se teria o fenômeno produzido aquela única vez em sua vida e só diante de uma carta retardada, em que havia participação de morte. Convenhamos em que há coisa diversa nessa manifestação, mas já se compreende que, do ponto de vista científico, os fenômenos de tal natureza apenas adquirem valor teórico sob a condição de serem considerados cumulativamente com todos os outros da mesma natureza, assim como com os outros aqui contemplados. É por isso que me decidi a apreciar um deles, a título de exemplo, no presente trabalho. Passo a referir um episódio constante da minha monografia sobre fenômenos de transporte, em que figuram incidentes em que se notam características sugestivas de intervenções exteriores. Espero que essa monografia venha um dia a ser traduzida em inglês ou em francês e que então alguns eminentes cultores das pesquisas psíquicas, ainda duvidosos da existência de semelhantes fenômenos, dela se convençam baseados em fatos. Faço notar a propósito que, na classificação dos casos, me ative rigorosamente à regra de afastar todos os fenômenos conseguidos em plena obscuridade, exceção feita dos obtidos por solicitação, ou nos quais a natureza excepcional do objeto trazido tornava impossível qualquer prática fraudulenta. Em seguida, limitei-me a enumerar exclusivamente fenômenos de transporte conseguidos em plena luz, ou com luz suficiente. Declaro, por fim, que se trata de uma categoria de fenômenos por mim experimentalmente pesquisados a fundo, durante um período nada breve de 10 anos, com 2 médiuns particulares, amigos meus caríssimos, apaixonados cultores de pesquisas psíquicas, assim como sócios do Círculo Científico Minerva, de Gênova, e logo depois investigados, também por mim, durante outros 12 anos, com a célebre médium Eusápia Palladino. E foi precisamente Eusápia Palladino quem me ofereceu o primeiro ensejo de discutir a tese segundo a qual, em bom número de fenômenos de transporte, se apresentam modalidades de manifestação inconciliáveis com a interpretação anímica dos mesmos fenômenos. É este o curioso fato a que me refiro, ocorrido numa sessão a que não assisti, mas que tive de discutir longamente no dia seguinte com as 3 pessoas que nela tomaram parte. Meu amigo Félix Avelino, secretário do Círculo Científico Minerva, desejando obter manifestações de caráter íntimo, em relação com a personalidade de um parente que se materializara na noite anterior, por intermédio de Eusápia Palladino, dispuser as coisas de maneira a realizar com ela uma sessão muito íntima, na sua própria residência. À sessão assistiram apenas ele, sua irmã e uma estudante russa, também sócia daquele círculo. Na casa ninguém mais se achava, pois que a família do amigo Avelino andava em vilegiatura. Dito isso, entro a transcrever a parte do relato, concernente ao fenômeno de transporte que foi conseguido. Escreve Avelino, setembro, 5. A médium, por mim controlada, estava à minha direita e, à sua esquerda, minha irmã. Ao fim da sessão, quando já fora obtido o que se desejava em matéria de fantasmas materializados, eis que do alto cai rumorosamente no meio da mesa qualquer coisa volumosa e pesada. Estendo o braço, palpando a mesa, e ponho a mão num objeto que não tardo a identificar como um grande pão, dos de 4 pontas denominado de pasta soda. Desejando ver e analisar melhor aquele transporte, pedi a Johnny permissão, que ele me concedeu, para acender a luz, mas, com geral surpresa, iluminada a sala, verificou-se que nada havia sobre a mesa. Procuramos por baixo desta, revistamos os mais recônditos ângulos do aposento, averiguamos o interior dos móveis e, afinal, as 2 senhoras presentes apalpam a médium por todo o corpo.
Tudo inútil, o pão não apareceu. Só me restava recorrer a John, a quem pergunto se porventura fora ele que o escondera. Dando forte pancada na mesa, respondeu pela afirmativa. Pedi-lhe então, vivamente, que me restituísse, para que eu o mostrasse aos membros da minha família e os meus amigos. Foi esta a resposta de John: pertence ao padeiro aqui do lado. Se te interessa reavê-lo, dá-me 2 soldos. Tirei imediatamente do bolso 2 soldos e lhe pedi que os apanhasse. Ele ordenou tipologicamente: apaga a luz. Assim fiz e, ao mesmo tempo, formamos a cadeia. Eu controlava Eusápia com a mão esquerda e, segurando entre os dedos da mão direita a moeda de 2 soldos, ergui o braço. Desce do alto uma mão e me arranca dos dedos a moeda. Transcorrem mais ou menos 20 segundos e outra queda rumorosa sobre a mesa se faz ouvir, idêntica à que anteriormente ouvíramos. Acesa de novo a luz, vemos diante de nós o grande pão de pasta soda desaparecido alguns momentos antes. Quanto à moeda de 2 soldos, esta se foi de uma vez, não a encontramos em parte alguma. Para completar esse caso magnífico de transporte do mesmo objeto, fora de desejar que, na manhã seguinte, se houvesse tentado a prova de uma investigação junto ao padeiro que John indicara. Mas, ao meu amigo Avelino não passou pela ideia tentá-la, por se lhe afigurar que nenhum resultado daria, tratando-se, como se tratava, de uma bodega muito desordenada, cujo proprietário não se teria apercebido nem da falta de um pão, nem da existência, em caixa, de uma moeda a mais. Apesar disso, esse tríplice fenômeno de transporte se conserva muito interessante, além de muito bem preservado de qualquer imputação de fraude. Tratava-se, com efeito, de um grande pão, que não era fácil de esconder-se sob as saias da médium, nem poderia escapar ao palpamento a que submeteram as 2 senhoras presentes. Cumpre ainda observar que uma médium que lograsse realizar fraudulentamente o primeiro grande transporte, de certo não se aventuraria a fazê-lo desaparecer, correndo o risco de ser apalpada, como realmente foi. Note-se também que, quando ergueu o braço com a moeda entre os dedos, Avelino sentiu que uma mão descida do alto lhe arrebatou, gesto que não podia ser efetuado por uma médium que se achava sentada e segura pelas mãos. Resta comentar o ato de honestidade a toda prova implícito no fenômeno de transporte de um pão pertencente a outrem, ato de honestidade posto em evidência pela resposta do espírito guia John. Esta circunstância me vai oferecer oportunidade para demonstrar que as modalidades sob as quais se produzem os fenômenos em focos são inconciliáveis, na sua maioria, com a interpretação anímica. Por ora, pondero que essa correção de procedimento com relação à propriedade de outrem constitui regra geral para as personalidades mediúnicas que presidem aos fenômenos de transporte e essa notabilíssima característica, combinada com a de carecerem de valor comercial os objetos trazidos, o demonstra de forma impressionante. Daí decorre que, do ponto de vista da gênese presumível de boa porção dos fenômenos de transporte, aquelas circunstâncias assumem enorme importância teórica, conforme se verá pelas considerações apostas ao caso que me limito a referir e que me foi transmitido pelo professor Richetti. Para ilustrar os fatos, reproduzo um trecho da carta na qual meu grande amigo falecido me enviou o relato do mencionado caso. Caro colega, comunico-lhe aqui um fato que cabe inteiramente nos seus escritos sobre os fenômenos de transporte. É inédito esse fato. Se lhe interessar, pode publicá-lo. A pessoa que me escreveu esta memorável história é um dos meus excelentes amigos, em quem deposito absoluta confiança. É o Visconde Saúde Vitray, neto da célebre Condessa de Segur, Rostopchinin solteira, que tantos livros encantadores escreveu para as crianças. Parece-me belíssima esta narrativa, inédita. Infelizmente, o Conde e a Condessa de Vitray não continuaram suas experiências. Após o transporte de seu filhinho, tiveram medo e cessaram. Relato do Visconde Saúde Vitray Segur. Estas as manifestações que se produziram em Buenos Aires, no ano de 1891. 4 éramos os que nos reuníamos para interrogar à mesa, exercício que considerávamos simples passatempo. As sessões se efetuavam num compartimento amplo, fracamente clareado por uma luz exterior, o que ocasionava relativa obscuridade, que, entretanto, permitia a fiscalização respectiva dos nossos movimentos. No curso de uma dessas sessões, pousou sobre a mesinha um grande punhado de fresquíssimas violetas de Parma, flores e hastes entrecruzadas. Podiam pesar uns 100 gramas. Perguntamos à mesa de onde provinha semelhante mimo em pleno inverno e a resposta foi que procediam de Mar del Plata, retiro estival dos habitantes de Buenos Aires,
distante mais de 250 quilômetros dessa capital. Em face do nosso espanto, acrescentou a mesa, para fazer que as flores aqui penetrassem, eu lhes decompus a matéria e em seguida a reconstituí. Essa explicação aumentou o nosso interesse, pelo que solicitamos, traze-nos uma nota de banco. Transcorridos alguns momentos, uma pancada seca nos avisou de que o fenômeno se operara. Vimos, com efeito, sobre a mesa uma nota de banco, inteiramente nova, de 5 centavos, valor mínimo da moeda naquela época. Já isso constituía um belo resultado. Entretanto, pedimos, traze-nos uma nota de banco de 1000 piastras. A esse pedido respondeu a mesa, não posso, porque seria um furto. Trouxe-vos uma nota de 5 centavos, que tirei da casa forte de um banco, porque considero insignificante o dano causado, com uma soma avultada, não posso operar. Animados com os resultados obtidos, continuamos a interessar-nos pelo divertimento e, a pedido nosso, os mais diversos objetos existentes no aposento voavam e vinham pousar sobre a nossa mesinha. Quando o leve rumor causado pelo objeto trazido nos advertia de que o fenômeno se produzira, acendíamos a luz e verificávamos o prodígio. Ainda a pedido nosso, os mesmos objetos, bibelôs de toda espécie e chaves tiradas de fechaduras, voltavam aos seus lugares. Acontecia às vezes que, a pedidos que fazíamos insistentemente, nenhuma resposta era dada por muitas horas. A longa espera, porém, não nos cansava e prosseguíamos no nosso interessante passatempo. Numa de tais sessões, que já durava havia 3 horas e se prolongou até as 11 da noite, a mesa, evidentemente enfadada com a nossa insistência, ordenou, vão cear e depois voltem aqui. Erguemo-nos, a rir e pilheriar, e nos dirigimos para a sala de jantar, situada ao fundo de uma fileira de quartos, dos quais o primeiro era o nosso de dormir e, ao mesmo tempo, o das nossas sessões. Aí dormiu o nosso filho, na sua caminha de ferro, cercado de alta grade. O nosso pequeno Paulo, que a guerra de 1914 nos arrebataria para sempre, tinha então 9 meses e ainda não andava. Para melhor apreciar-se o que se segue, direi que, a mandado meu, a ama se recolher ao seu quarto e que no apartamento nenhum empregado dormia. Na casa, só estávamos com o menino nós 4 invocadores do espírito. Acabada a ceia, tomei de uma lâmpada de petróleo e, precedendo os demais, encaminhei-me para o quarto das sessões, onde, como já disse, havíamos deixado nosso filhinho a dormir. Ao chegar, porém, ao quarto contíguo, dei de improviso com o meu Paulinho acocorado junto de uma cadeira, no meio do aposento, com os olhos fechados, tontos de sono. Esse espetáculo inaudito arrancou de todos nós exclamações de terror. Evidentemente, a criancinha fora transportada para aquele lugar por uma força desconhecida. Esse acontecimento imprevisto e preocupante deu causa a que desistíssemos para sempre das nossas experiências. Assinado, Visconde Saúde Vitrais Segor. Tal o interessantíssimo relato que me enviou o professor Richetti. Aí, o fenômeno do transporte do menino, de um quarto para outro, é indubitavelmente importante, mas, do ponto de vista teórico, a sua importância é muitíssimo inferior à do outro fenômeno do transporte de uma nota de banco de ínfimo valor, combinado com a resposta que os experimentadores obtiveram, quando pediram-lhes fosse trazida uma segunda nota de valor elevado, resposta que corresponde exatamente à de que já tratei, obtida nas nossas experiências de Gênova com Eusapia Palladino. Ora, tudo isso concorre para tornar mais evidente a existência de uma questão formidável a resolver-se, relativa à gênese dos fenômenos de transporte, os quais, por serem de ordem física, pareciam destituídos de qualquer valor teórico, em sentido espiritualista. Mas, ao contrário, os episódios do gênero deste acima exposto e a própria natureza dos objetos trazidos, sempre carentes de valor comercial, tendem a sugerir conclusões bem diversas. Limitar-me-ei a demonstrá-lo e, com esse escopo, cumpre começar observando que os opugnadores da hipótese espirítica, quando discutem sobre transporte, se valem precisamente da circunstância de carecerem sempre de valor comercial os objetos trazidos, para insistirem na afirmativa dos fenômenos de que se trata não podem ter por origem senão um ato de vontade subconsciente. E, em apoio dessa afirmativa, fazem ressaltar, como absurdo e inverossímil, que uma entidade espiritual nada de melhor ache para presentear os vivos, senão uma pedra, um ramalhete, uma pérola falsa e assim por diante. Pois bem, para quem atende bastante nas coisas, essa circunstância de fato se revela, ao contrário,
como sendo a mais formidável objeção que se pode infligir à tese da origem subconsciente dos fenômenos de transporte. Importa, antes de tudo, lembrar que as personalidades mediúnicas explicam o fato da atenuidade do nenhum valor dos objetos trazidos, ponderando, acordemente, que isso se dá por não lhes ser lícito roubar, e acrescentam às vezes que facilmente poderiam conduzir objetos de valor, sem dono, mas que não lhes é permitido fazê-lo, por não poderem prestar-se a satisfazer a baixas ganâncias de lucro. Reconheço que uma análise superficial das explicações aduzidas leva a considerá-las magras desculpas que as personalidades sonambúlicas subconscientes propinam aos tolos. Uma análise, porém, mais aprofundada das referidas explicações leva, ao invés, a conclusões diametralmente opostas. Reflitamos um momento. Com efeito, para que se houvesse de procurar a explicação totalitária dos fenômenos de transporte na hipótese anímica, o que vale dizer, nos poderes inerentes à subconsciência humana, é manifesto que, em tal caso, não deveriam existir, na escolha dos objetos a trazer de fora, outras restrições além das relativas ao volume e ao peso deles. Significa isto que, se as vontades do médium e dos presentes se conjugassem acordemente, objetivando o transporte de um objeto, este se transportaria a seus pés, o que, sobretudo, deverá ocorrer, indiferentemente, tanto no caso de pertencer a um dos presentes o aludido objeto, como no de pertencer a estranhos, quer se tratasse de uma moeda de cobre, quer de uma de ouro, assim com relação a uma pérola falsa, como a uma verdadeira. Mas, todos sabem que não existe semelhante equivalência entre os objetos trazidos, isto é, quando um experimentador deseja o transporte de uma moeda de bronze, de um especial cartão de visita, de uma pérola falsa, verá com bastante frequência satisfeito o desejo que manifestar, quando, porém, deseje, ainda que fortemente, o de uma moeda de ouro que não lhe pertença, ou de uma nota de banco pertencente a outrem, ou de uma pérola genuína existente numa joalheria, nunca poderá esperar seja satisfeita a sua solicitação. Por quê? Por quê? Que relação existe entre um fenômeno mediúnico de ordem física e os ditames da ética? Não é evidente que se alguma relação há, o fato se torna literalmente inexplicável por meio da hipótese do subconsciente. E não é, ao contrário, evidente também que a relação de que se trata se mostra plausibilíssima como base das explicações que dão as personalidades mediúnicas. Em outros termos, se a gênese dos fenômenos de transporte fosse puramente anímica, os tesouros contidos nos escrínios de terceiros poderiam ser transportados para junto dos experimentadores que os desejassem, mas, como semelhante portento, embora desejadíssimo por bom número de médiuns e experimentadores, nunca se realizou, nem se realizará jamais na prática, de que modo se hão de explicar, sem exorbitar da hipótese anímica, as severas restrições de ordem moral que presidem aos transportes. Com franqueza, quando se reflete serenamente sobre as misteriosas circunstâncias em apreço, não é logicamente lícito se persiste em não querer admitir intervenções espirituais em tais fenômenos. Para evitarem-se equívocos, observo que estas considerações não devem considerar-se fundadas sobre os dois casos que citei a título de exemplos, pois que são deduzidas dos resultados de 80 anos de experiências sobre fenômenos da ordem dos que apreciamos. Os dois casos citados valem por melhor evidenciarem a verdade das mesmas considerações, devido às respostas explícitas que deram em tal sentido às personalidades mediúnicas que operavam, assim como pelo transporte efetivo de uma nota de banco de valor ínfimo, prova positiva de que as mesmas personalidades podiam se o quisessem trazer outras de qualquer valor. Daí a inevitável conclusão de que, se o não faziam, outra explicação não se podia dar, senão a explicação moral implícita nas respostas dos dois espíritos guia, um dos quais pediu-lhe dessem em moeda o valor do transporte pedido, dizendo o outro que o transporte de notas de banco de grande valor equivaleria a um furto, que ele não podia praticar. Estas últimas palavras contêm uma afirmação resolutiva, corroborando as considerações expendidas. Porque, de fato, não podia ele operar, quando se tratava de uma nota de alto valor. Quem lhe impedia? Não parece claro que essas palavras equivalem exatamente às afirmações de tantas outras personalidades mediúnicas, que informam não poderem fazê-lo, porque entidades espirituais superiores lhe interdizem. Então, não se é obrigado a reconhecer, em homenagem à lógica, que,
Se os fenômenos de transporte se produzissem com auxílio das faculdades supranormais subconscientes, as cobiças dos médiums e dos presentes dariam em resultado a virem-lhes aos pés os tesouros pertencentes a outros. Considere-se também que, no modo de proceder das personalidades mediúnicas, outra particularidade há, sobremaneira eloquente, em sentido espiritualista. É que elas igualmente se recusam a trazer objetos de valor que a ninguém pertençam, declarando que lhes é defeso fazê-lo, por não deverem prestar-se a satisfazer a baixas ganâncias. Como se há de explicar, com a hipótese do subconsciente, esta outra escrupulosidade, por assim dizer, exagerada das personalidades mediúnicas, no observarem as austeras regras de uma moralidade imaculada? Pretender-se-á, porventura, que tão admiráveis aplicações de moral evangélicas sejam dons comuns a todas as personalidades integrais subconscientes? Respondo que jamais poderei entender que na subconsciência de um ladrão arrombador de cofres exista uma personalidade tão pura e ilibada, que se recuse a conceder-lhe a posse de bens que a ninguém pertençam. Há, porém, ainda mais a assinalar, quanto a isso. Se refletir que os metapsiquistas materialistas consideram as personalidades mediúnicas criações efêmeras do pensamento coletivo dos presentes, reconhecer-se-á mais que enorme absurdidade de atribuir-se a personalidades fictícias de tal natureza princípios morais não somente sublimes, como igualmente em flagrante contraste com as vontades coletivas geradoras das citadas personalidades. E, se quiséssemos apelar para outra hipótese propugnada por alguns deles, segundo a qual as personalidades mediúnicas seriam manifestações proteiformes da personalidade integral subconsciente dos médiuns, personalidade essa provida de faculdades supranormais capazes de produzir os fenômenos de transporte, ainda teríamos de perguntar por que uma personalidade integral subconsciente, destinada a extinguir-se com a morte do corpo, se mostraria tão evangélica, tão moralmente austera, tão indiferente ao bem-estar da seção consciente de si mesma, desde que esta última, como a primeira, é destinada a extinguir-se com a morte do corpo. Infinitamente mais lógicos eram os romanos da decadência, quando exclamava: embriaguemo-nos de vinho de amor, saboreemos os prazeres que a riqueza proporciona, uma vez que a vida é breve e tudo acaba com a morte. Quando, finalmente, se quisesse recorrer à única hipótese logicamente sustentável, aceitando a sobrevivência, portanto a espiritualidade, da personalidade integral subconsciente, para, em consequência, lhe atribuir a produção em massa dos fenômenos de transporte, mais que verossímil seria então supô-la dotada de uma correspondente elevação moral. Mas, restaria sempre a resolver uma questão literalmente inconciliável com a moral imácula de que a queiram dotar, é que não se saberia como explicar que semelhante personalidade integral houvesse de mentir constantemente, insulsamente, infamemente, disfarçando-os em uma série de espíritos desencarnados ligados aos presentes pelos laços da afeição. É certo que na prática se dão em grande cópia mistificações de tal natureza, devidas à invasão nefasta dos pseudomédiums, mas, nesses casos, não se trata da personalidade integral subconsciente dos médiums e sim de uma efêmera personalidade sonambúlica. É sabido, com efeito, que a personalidade integral subconsciente só emerge nos estados de profunda hipnose que não é sugestionável. Assim sendo, segue-se que não se poderia dotar com o atributo sublime de imaculada moralidade uma personalidade sonambúlica extremamente sugestionável, destituída de vontade, destinada a existir por uma hora, para em seguida dissipar-se no nada. Convenhamos, pois, em que tudo concorre para demonstrar que não se poderia cogitar de uma prova mais eficaz do que a que aqui consideramos, para demonstrar, baseada em fatos, a intervenção de entidades espirituais na produção dos fenômenos de transporte. Concluo, portanto, convidando os propugnadores extremados do animismo totalitário, a esclarecer-se a respeito, prevenindo-os de que, se responderem acolhendo como incontestáveis as minhas conclusões, e não pode ser de outro modo, mas objetando que não conhecem como autênticos os chamados fenômenos de transporte, eu me declararei plenamente satisfeito, nada mais pedirei, nem de mais coisa alguma cuidarei, uma vez que fatos são fatos e sabem impor-se por si mesmos, a despeito de tudo e de todos, como demonstra a história de todos os tempos. No intuito de demonstrar cada vez melhor que todos os fenômenos metapsíquicos podem ser anímicos ou espiríticos, conforme as circunstâncias, devido ao fato de que essas duas grandes categorias de fenômenos têm como causa o espírito humano, nas duas fases, de encarnação e de desencarnação,
em que o dito espírito chega às vezes a manifestar suas faculdades supranormais, oportuno torna-se-me fazer notar que também nos fenômenos da clarividência sobre o futuro se apresentam características que não se podem atribuir aos poderes da subconsciência, sem contar que os fenômenos de tal natureza levam, por si mesmos, a inferir-se que existe no homem um espírito que sobrevive à morte do corpo. 2 longas monografias publiquei sobre o assunto, nas quais foram classificados e comentados 214 casos de premonição, autopremonição, vaticínios e profecias, de sorte que me acho em condições de poder pronunciar-me, com conhecimento de causa, sobre o formidável tema, donde repontam conclusões importantíssimas de ordem metapsíquica, psicológica e filosófica. Desta última ordem é a prova da existência indubitável de um fatalismo relativo não absoluto, veja-se bem, nas vicissitudes dos indivíduos e dos povos. Há tão grande mistério de que tratei demoradamente nas 2 monografias citadas, terei ocasião de voltar mais adiante, ao comentar o terceiro dos episódios aqui relatados e que dizem respeito a um impressionante grupo de premonições de morte acidental, cujas vítimas não se salvam, por tácito ou expresso consentimento da causa operante. Acrescento que essa característica é de regra nos vaticínios de morte. Eis um primeiro episódio notabilíssimo desse gênero, do qual foi protagonista o relator William Stead. Publicou em seu número de janeiro de 1909 a Fortnightly Review e o extraio do prefácio que Stead escreveu para o seu livro, Letters from Julia. Narra ele: faz alguns anos, tinha eu como colaboradora uma senhora de grande talento, mas de temperamento desigual e de saúde precária. Seus modos se tornaram tão intoleráveis, que, em janeiro, estava a pensar seriamente em livrar-me dela, quando Julia escreveu pela minha mão: mostra-te longânime com I.M., que antes do fim do ano deverá estar aqui conosco. Fiquei espantado, pois que nada nela fazia pressupor tal coisa, guardei para mim o aviso e desisti de mandá-la embora. O fato ocorrera, se bem me recordo, a 15 ou 16 de janeiro. Em fevereiro, março, abril, maio e junho o aviso me foi repetido. De cada vez, a mensagem vinha como conclusão de uma comunicação mais longa: lembra-te de que I.M. terá de morrer antes do fim do ano. Em julho, I.M. engoliu casualmente um alfinete, que se lhe fixou no intestino, pondo-a gravemente enferma, a ponto de seus médicos assistentes desesperarem de salvá-la. Entre mentes, perguntei a Júlia: é esse o acidente que previas? Quando me anunciaste a morte de I.M. com grande surpresa minha, recebi a seguinte resposta: não, ela se curará, mas, ainda assim, terá de morrer antes do fim do ano. Efetivamente, I.M., com espanto dos médicos, se restabeleceu e, dentro em pouco, volveu às suas ocupações. Em agosto, setembro, outubro e novembro, foi-me repetido o aviso. Em dezembro, I.M. adoeceu de influenza. Perguntei a Júlia: é chegado o momento? Não, ela não virá para cá por efeito de morte natural, mas virá antes de fim do ano. Eu me sentia consternado, mas sabia bem que nada obstaria que o fato se desse. Veio o Natal. I.M. não passava nada bem. Quando chegou o fim do ano, ela ainda vivia. Júlia então me disse: poderei ter me enganado de alguns dias, porém, o que anunciei acontecerá. A 10 de janeiro, Júlia me comunicou: vai amanhã visitar M, toma as providências adequadas ao caso e despede-te dela, porque não mais a verás na terra. Fui visitá-la. Tinha febre e tosse insistente, pois iam transportá-la para o hospital, a fim de lhe ser prestada melhor assistência. Conversou comigo sobre projetos que trazia em mente com relação a trabalhos que lhe cumpria executar. Quando me despedi, perguntei a mim mesmo se Júlia, ainda dessa vez, não se teria enganado. 2 dias depois, recebi um telegrama no qual se me informava que I.M., num acesso de delírio, se atirara do 4 graus andar ao solo, onde se tornara cadáver. A data do triste acontecimento ultrapassara de alguns dias os 12 meses estabelecidos na primeira mensagem. A autenticidade de tudo o que afirma é comprovada pelos manuscritos de todas as mensagens originais e pelos atestados que firmaram os meus 2 secretários, aos quais, sob promessa de segredo, eu comunicara os avisos de Júlia. É teoricamente notabilíssimo esse caso e o nome de quem o refere é a garantia absoluta da sua autenticidade em todos os mais minuciosos pormenores. Apontarei de passagem a circunstância de que das 2 vezes que a pessoa indicada cai enferma antes do cumprimento do vaticínio, Stead julga chegado o momento fatídico e não obstante recebe resposta negativa,
circunstância contrária à gênese subconsciente da mensagem premonitória e favorável à independência espiritual da personalidade de Júlia, visto que, se assim não fosse, a ação autossugestiva não teria deixado de exercer-se sobre o eu subconsciente de Stead, levando-o a confirmar tudo quanto eu normal pensava. Observarei, ao demais, que, da resposta de Júlia, e a mim não virá para cá por efeito de morte natural, ressalta que ela, além de consciente do fim próximo da senhora em questão, estava plenamente informada sobre o gênero trágico da morte que aguardava, circunstância que oferece matérias de graves reflexões, pois que dela resulta que, se Júlia houvesse confiado o fato a Stead, este certamente o houvera salvado da morte à enferma, providenciando para que a vigiassem. Surge então espontânea pergunta, por que não o fez Júlia? Por que, podendo, não quis proferir uma palavra com que salvasse da morte uma pessoa? Este perturbador mistério para cuja elucidação uma só explicação se prestaria, fazê-lo era vedado a Júlia, por não ser permitido a um espírito obstar ao curso dos destinos humanos. Eis-nos, assim, em cheio na hipótese fatalista. Finalmente, as mesmas considerações facultam ótimo argumento contra a hipótese da origem subconsciente de todas as premonições. Quando, com efeito, assim fosse, não se explicariam as reticências análogas a que acima anotamos, tendo-se em vista que para um eu subconsciente não podem existir inibições superiores que o impeçam de salvar da morte uma pessoa, revelando o que saiba. Posta aqui então nestes termos, que outra razão aduzir para explicar os numerosos episódios em que se destacam reticências semelhantes? Em vão seria procurada, porquanto nenhuma pode existir. Conforme eu disse, nas minhas monografias se contêm variadíssimos episódios do gênero deste, todos altamente sugestivos no mesmo sentido. Não podendo inseri-los num trabalho de síntese como este, me limito a escolher e citar, dentre eles, mais 2 casos importantes. O que se segue, 68º nas minhas monografias, é bastante longo e circunstanciado, pelo que vou resumi-lo. Foi investigado pelo professor James Slope, que conheceu pessoalmente a percipiente. Trata-se de uma mãe a quem morrera uma filhinha no incêndio do seu berço. Ora, aconteceu que desde agosto de 1897 até a hora fatal, em dezembro desse ano, a mãe da menina teve contínuos avisos supranormais do trágico acontecimento que a sobrepairava, mas sempre de forma bastante vaga para resultarem inúteis. Começaram os ditos avisos com um sentido obscuro de prova dolorosa para a família inteira, sentido que se renovou e intensificou a tal ponto, que levou a percipiente a falar do caso ao marido. Depois, uma voz subjetiva se fez ouvir, aludindo, veladamente, à natureza da prova, ou seja, à morte da criança, que não mais precisaria de vestidinhos, de sapatinhos, de brinquedos, etc. Em seguida, vem uma primeira alusão, também obscura, à causa da morte, sob forma olfativa, em virtude da qual a percipiente sentia cheiro de queimado, sem causa aparente, impressão que um dia se concretizou na visão complementar de um berço em chamas. Daí, os temores da percipiente se voltaram, de modo obsedente, para a ideia de perigo com relação aos fósforos e, na véspera do dia fatídico, foi ela presa de um impulso irresistível para destruir os mais perigosos, o que, entretanto, não fez, devido a uma intempestiva reflexão. Afinal, no momento da catástrofe, ouviu uma voz que lhe aconselhava a virar o colchão sob o qual presumivelmente ficara perdido um fósforo, operação que costumava fazer sempre, mas que naquela ocasião não fez, descuido e irresolução que sugerem fortemente qualquer coisa de fatal na prova a sobrevir. Ressalta, portanto, que, se a percipiente teve a representação subjetiva de todos os elementos integrantes do quadro da catástrofe, tal se deu de maneira tão desestrada e confusa, que lhe impediu de concretizá-la numa percepção sintética reveladora do significado premonitório dos mencionados elementos, que, se o significado fora compreendido, conjurada estaria a catástrofe, mas, provavelmente, aquela desalinhada representação tinha sua razão de ser. Como quer que seja, também neste caso é patente que a personalidade mediúnica ou subconsciente estava perfeitamente a par do gênero de morte acidental que ameaçava a criança, de sorte que ainda desta vez surge espontânea a pergunta, por que a personalidade mediúnica, em lugar de prevenir vagamente do perigo de incêndio, ou de aconselhar, de modo igualmente vago, que virassem o colchão, não informou que debaixo deste havia fósforos espalhados, salvando assim a vida da menina?
Pretender-se-á, porventura, que as primeiras frases tenham sido telepaticamente transmitidas do subconsciente ao consciente, que a última haja ficado impérvia às vias de transmissão telepática. Como ninguém ousará sustentar tão absurda tese, forçoso será concluir que, em tais circunstâncias, não é de presumir se trate de personalidades subconscientes, as quais nenhum motivo teriam para esconder o que soubessem, desde que, falando, salvariam da morte uma pessoa cara, mas, sim, de entidades espirituais, as quais, por motivos imperscrutáveis, porém perfeitamente concebíveis, não é permitido obstar ao curso dos destinos humanos, só lhes sendo lícito, algumas vezes, avisar as vítimas do destino, por meio de frases vagas, reticentes, oraculares, indecifráveis, até que o acontecimento se dê, com o intuito de criar nas vítimas designadas um estado de temor benéfico, no sentido de predispô-las para o que vai acontecer. Referirei agora um terceiro exemplo de premonição de morte acidental, donde ressalta, mais que nunca, indubitável existência de uma fatalidade na vida, mediante a qual unicamente se podem explicar as reticências e os simbolismos que manifestamente objetivam não embaraçar a execução dos decretos do destino. O vaticínio de morte que vou relatar se mostra de grande importância, sobretudo pelo lado probante, visto ser a data recentíssima e ter sido formulado por dois sensitivos, sem nenhuma ligação entre um e outro. Dá-se ainda que um deles insistiu sobre o mesmo acontecimento durante 14 sessões, depois de tê-lo anunciado 31 meses antes que se realizasse. Acrescente-se que, por uma ironia da sorte e por ordem supranormal, esse vaticínio de morte foi comunicado à vítima pelo sensitivo percipiente, que ignorava quem fosse o que teria de morrer. A vítima designada, ignorando, por sua vez, que o fato lhe dizia a respeito, tomou dele nota cuidadosa, com o fim de lhe pesquisar de forma científica o desenvolvimento. Era o Dr. Gustave Geley, diretor do Instituto Metapsíquico de Paris. O primeiro de tão memoráveis vaticínios ocorreu, sem ser procurado, nas experiências do metagnomia ao que o Dr. Eugênio Osti procedia com diversos sensitivos. Escreveu ele, põe o fim à presente enumeração de premonições de morte acidental, citando fragmentariamente as frases de um vaticínio, cujo desenvolvimento acompanhei por 3 anos, sem me aperceber, até verificar-se o fato, de quem era a pessoa que lhe se referia. Extratos dos relatórios das sessões hebdomadárias de premonições, com a sensitiva clarividente Mi. Perotete. 18 de março de 1922. O senhor toma parte regularmente num jantar em que somente se senta à mesa. Um deles empreenderá uma viagem e sofrerá um acidente seguido de morte. Eu participei regularmente de um só jantar periódico de 13 de cada mês ao qual unicamente homens compareciam. Esse jantar foi combinado em junho de 1914 e éramos 15 os comensais, todos interessados nas pesquisas psíquicas e, na sua maioria, amigos. O Dr. Geley, diretor do Instituto Metapsíquico, era do número 24 de abril de 1922. Morte de um amigo seu, por desgraça acidental. Haverá queda e morte. É um homem de ciência. 21 de maio de 1922. O senhor saberá da morte de um amigo seu, devido a acidente grave. Serão 2 as mortes. O Dr. Geley era o único passageiro do aeroplano que no dia 14 de julho de 1924 se precipitou ao solo, na Polônia. Ele e o piloto morreram imediatamente. 15 de julho de 1922. Vejo sempre ao seu derredor a morte de um homem de ciência, seu amigo. Mas, em que consistirá a catástrofe? Haverá 2 mortes. 23 de setembro de 1922. Ó, doutor, vejo sempre ao seu lado este acontecimento de morte por acidente, que poderá dar lugar a um oferecimento que lhe será feito e que mudará a sua carreira profissional. Para os que o ignoram, direi que foi em seguida a morte do Dr. Geley que me propuseram assumir-se a direção do Instituto Metapsíquico. 20 de janeiro de 1923. O senhor virá saber da morte, por acidente, de um homem de ciência. Morte súbita. Dupla morte, depois de uma viagem a país distante. 17 de fevereiro de 1923. Sempre acidente e morte de um homem de ciência muito seu conhecido. Acidente e morte por ocasião de uma partida. 17 de março de 1923. Ó. Ser-lhe-á comunicada uma morte acidental, por fratura do crânio. Vejo uma morte que será para o senhor causa de alguma coisa como uma nova tarefa,
Um trabalho novo. 21 de abril de 1923. Oh! Essa morte de um homem de ciência está sempre ao seu lado. Doutor, o senhor certamente não tem a intenção de subir num aeroplano, não é? 1º de dezembro de 1923. Oh! Que triste notícia de morte o espera. Morte acidental por uma queda. 2 mortes. Aproxima-se o dia do senhor a receber. É sua amiga essa pessoa. 22 de março de 1924. Não tardará muito que saberá da morte de um homem de ciência.